a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa é intitulada Novos Modelos de Gestão de Sítios e Monumentos, os casos do Castelo de São Jorge e do Campo de Batalha de São Jorge, com a oradora Maria Antónia Amaral. É licenciado em História, variante Arqueologia, com uma especialização em estudos culturais no âmbito das autarquias em Arqueologia Romana pela Universidade de Coimbra, que realizou em 2010 um estágio curricular em Economia e Gestão Cultural na Université Paris-Dauphine. Integrou em 1991 a Comissão para o Inventário dos Bens Culturais Móveis do Ministério da Cultura, exercendo funções no Museu Nacional Grão Vasco, no Museu do Lamego e no Museu Nacional Machado de Castro, e trabalhou como arqueóloga na Direção Regional do IPAR de Coimbra, no GESPAR e na Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo. Desenvolveu vários projetos ligados à arquitetura militar em castelos medievais, Marialva, Pinhal e Alcanede, e em dois campos de batalha da crise de 1383-1385, Aljubarrota e Trancoso. Desempenhou o cargo de diretora do Castelo de São Jorge entre 2019 e 2023, onde teve por missão propor e executar uma estratégia integrada com foco no estudo, conservação e valorização cultural do monumento nacional. Integra atualmente o Departamento de Estudos, Projetos e Obras da Direção-Geral do Património Cultural. Agradecemos a vossa presença. Pedimos que durante a apresentação os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra à oradora, agradecendo também a sua presença. Muito boa tarde, muito obrigada por estarem presentes. Eu trouxe estes dois casos, tudo porque são dois casos um pouco diferentes de gestão de monumentos nacionais, neste caso, são ambos monumentos nacionais, e queria um bocadinho apelar às vantagens, digamos, ou pôr a discussão o que é a gestão de monumentos deste tipo por entidades, uma entidade privada e uma entidade municipal. E perceber de alguma forma, e isso foi um desafio que me foi posto quando assumi o cargo de diretora do Castelo de São Jorge, de realmente fazer prevalecer aquilo que é a missão dos próprios monumentos e não outro tipo de objetivos que não tenham como prioridade esta missão da preservação e da conservação de todo o património que está envolvido no caso dos monumentos nacionais. Eu queria também dizer que queria prestar de alguma forma uma homenagem ao Alexandre Patrício Gouveia, que foi o presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, que fazia hoje anos e que nos deixou há pouco tempo. Não queria deixar de referir este pequeno apontamento que me parece bastante interessante e também fazer aqui um reparo, por graça, de estarmos em ambos os casos sobre a evocação de São Jorge. Nesta pequena apresentação, a Mariana disse que a fase de discussão seria no final. Eu, no entanto, se pretenderem algum esclarecimento, interromper, queria que estivessem totalmente à vontade para o fazerem. Eu vou abordar, de alguma forma, estas duas entidades que gerem património, vou caracterizá-las muito brevemente, vou falar um bocadinho sobre os recursos humanos e as equipes que estão disponíveis em cada momento. Não vou ter muito sobre a questão orçamental, mas até gostaria de deixar agora, neste momento, algum apontamento relativo que me parece um ponto muito positivo nesta gestão, à facilidade de gestão destes dois monumentos por estas duas entidades e a celeridade da resposta a problemas, por orçamentos disponíveis no imediato, por uma contratação pública mais célere,
etc., que me parece que é extremamente benéfico para aquilo que é o próprio monumento nacional e para o qual estamos a trabalhar. E depois vou só ilustrar um pouco alguns desafios que se me apresentaram na gestão, sobretudo na gestão do Castelo, logicamente, porque eu não faço parte nem da Fundação Batalha de Albarrota, nem nunca estive a gerir o Centro de Interpretação da Batalha de Albarrota, colaborei e fui nomeada diretora científica das escavações pela DGPC. Pronto, é esse o meu envolvimento na Fundação. E a falar também destes desafios um bocado atuais, da sustentabilidade, da acessibilidade, da dinâmica de cativação de público e o desenvolvimento de alguma estratégia de incremento de visitantes. Assim, muito rapidamente, e só para terem, não sei se conhecem exatamente o enquadramento do Centro de Interpretação Batalha de Albarrota, que pertence à Fundação Batalha de Albarrota. Esta fundação foi instituída em 2002 por o presidente foi o Alexandre Patrício Gouveia, mas digamos que o grande mecenas foi o António Chapalimou, que dotou esta fundação com uma dotação orçamental muito generosa e da qual ele dispôs que metade dessa dotação orçamental era capital perpétuo da fundação e a outra parte poderiam gerir. Pronto, isto tem a ver com o presidente da fundação ser sempre alguém ligado à parte financeira, porque esta capitalização deste fundo, que não é o perpétuo, vai sustentar, de alguma forma, estes projetos todos que a Fundação se predispôs a fazer. E estes projetos são, sobretudo, têm um objetivo de dignificar uma parte que tinha sido pouca, teve esta bondade de chamar a atenção para um tipo de património que não estava a ser muito acarinhado, associado, neste caso aqui concreto, aos principais campos de batalha relacionados com dois períodos da história de Portugal bastante importantes e que levaram de alguma forma sempre a uma independência do país. Que são os campos de batalha da crise de independência de 1383-85 e depois, que é Atoleiros, Trancoso e Alfarrota, logicamente, e depois os campos ligados às batalhas da restauração, as Linhas de Elvas, os Montes Claros e o Ameixial. E, entretanto, há aqui todo um trabalho de reconhecimento desta fundação em 2002 pelo Ministério da Administração Interna, da obtenção do Estatuto de Superior Interesse Cultural atribuído pelo Ministério da Cultura. Foi sempre um objetivo muito forte do Presidente, trabalhar sempre a par com o Estado português, logicamente. Obteve o Estatuto de Utilidade Pública depois em 2003, e esta fundação vai estabelecer uns protocolos com o Ministério da Defesa Nacional no sentido de reformular, digamos, o existente Museu Militar e depois para gerir a fundação todo o território onde se desenvolveu a Batalha de Aljubarrota, o que conseguiu em 2004. Portanto, esta fundação tem, como disse, o objetivo, de alguma forma, de uma sensibilização para a importância dos acontecimentos que ocorreram nestes locais, promove a investigação histórica e arqueológica dos campos, comprometeu-se a abrir ao público centros de interpretação nestes campos de batalha. Neste momento está concluído o de Aljubarrota, os Atoleiros, e está em curso o de Montes Claros, que vai, no fundo, abarcar as outras batalhas, na impossibilidade neste momento de abrir centros de interpretação em todo o lado. E tem também, porque os campos de batalha são extensos, ocupam uma área muito grande de território, há esta preocupação também de recuperação paisagística destes lugares históricos. Claro que isto foi muito motivado pelo caso de Aljubarrota, onde essa recuperação paisagística era urgente, ou pelo menos era urgente estancar a destruição de que estava a ser alvo, malgrado ter, na altura, já
quatro classificações em períodos do século XX. Também comprometeu-se a fidelizar públicos, sobretudo escolares, portanto, eles têm os campos de batalha, estão ligados ao currículo escolar, ligados a um protocolo também com o Ministério da Educação, portanto, este é um desafio que querem desenvolver e que desenvolveram em larga escala. Depois também pretendeu o envolvimento da população residente, que é sempre desejável, transformar os sítios em locais de estudo e de investigação, também promover alguma animação cultural, e, sobretudo, reforçar sempre a ligação ao Estado português e a instituições de caráter cultural e científico. Para fazerem tudo isto, houve necessidade de estabelecer um regulamento de gestão, por exemplo, no caso de Alves Barrota, que foi promovido pelo Ministério da Defesa, em articulação com o Ministério da Cultura, e que neste regulamento obriga a Fundação a assegurar a construção, a ampliação do antigo Museu Militar para um centro de interpretação, assegurar esse financiamento, assegurar a gestão e a manutenção do centro de interpretação sem contrapartida ou sem comparticipação do Estado português. Portanto, esta fundação não recebe qualquer orçamento do Estado português. Comprometer-se a assegurar o bom estado de conservação do centro, submeter à aprovação do Ministério a realização de outras obras neste prédio militar, contratar colaboradores necessários com qualificações para constituírem a equipa que estava prevista a existir no Centro de Interpretação, assegurar as necessárias ligações com as entidades locais, sobretudo ligadas ao turismo e outras associações de índole cultural que existissem na região e também no país, e disponibilizar as instalações do centro para uma reserva arqueológica que está em processo de acreditação. Depois inaugurou o Centro de Batalha de Alves Barrota em 2008. Em 2010 há um protocolo com a Direção Regional de Cultura do Centro, em Coimbra, para recuperarem a Capela de São Jorge, que está neste campo de batalha, e há uma reclassificação do mesmo, a quinta reclassificação do sítio, em 2010, e depois, em 2012, estabelece a ZEP. Entre muitas ligações e protocolos que estabelecem em entidades, conseguiram, por exemplo, com a EDP, retirar uma subestação que estava em cima do campo de batalha, assim também como evitaram o atravessamento de uma linha de alta tensão, e como também inibiram a abertura de uma estrada que romperia, por exemplo, no caso de Trancoso, e destruiria o campo de batalha de Trancoso. Relativamente ao Castelo de São Jorge, acho que devem estar mais familiarizados com o tipo de entidade que gera o castelo. O castelo é também um monumento nacional, assim como o campo de batalha, desde 1910, igualmente à Capelinha de São Jorge, que também foi classificada na mesma altura, e é propriedade do Estado, que foi cedida à Câmara Municipal de Lisboa definitivamente em 1942. E depois, em 79, na edição da reformulação das condições de cessão do Castelo de São Jorge, e também por uma deliberação ocorrida na Assembleia Municipal de Lisboa, em outubro de 1995, o castelo foi confiado à EBAL, a empresa municipal, pertencente à Câmara Municipal de Lisboa, e que depois a que sucede a EGEAC, que atualmente gera um conjunto enorme de espaços culturais, sempre com tendência a crescer, e são espaços culturais de várias índole, são cinemas, teatros, museus, vários museus, galerias de arte, enfim, um sem número tem monumentos como o Padrão dos Descobrimentos, por exemplo. Portanto, é muito diversificado, e também é a entidade que promove as festas de Lisboa. Portanto, tem aqui uma carga muito grande de gestão, não é?
onde se inscreve o Castelo de São Jorge. Como monumentos nacionais, estes monumentos têm como missão primordial, isto acho que nunca deve ser esquecido, e foi por uma das razões que me puseram na altura no Castelo, para além da vertente turística que nós sabemos que o Castelo tem, não se confinar, e nós sabemos que esta questão da receita é uma questão importante dos monumentos, ou alguma sustentabilidade dos próprios monumentos, mas não pode ser o primeiro objetivo das entidades gestoras. Portanto, há que recolocar as prioridades, e neste caso as prioridades são, sem sombra de dúvida, o estudo, a preservação, a conservação, a valorização e a divulgação de todos os valores patrimoniais que aí se encontram, quer sejam históricos, arqueológicos, arquitetónicos, paisagísticos, tanto num como no outro, porque o Castelo também tem uma intervenção paisagística muito grande, da autoria do arquiteto Ribeiro Teles, e de outros bens culturais, materiais e também, porque não, imateriais, que integram todo este acervo. Os objetivos da Fundação, eu já falei um pouco quando falei do Centro de Interpretação, quando falei dos objetivos da Fundação. Há esta necessidade da recuperação da paisagem, sobretudo no caso da Aljubarrota, e que se estancou a destruição do campo, estava completamente comprometido, malgrado tanta classificação, e também, pronto, aquele foco na questão educativa, que é bastante importante. Quanto ao Castelo de São Jorge, recolocamos como prioridade aquela que é a sua missão, o garante de um serviço educativo de qualidade e orientado não só para as escolas, academias, no sentido mais tradicional, mas mais aberto também aos visitantes, que são maioritariamente estrangeiros, mas que houve que haver um esforço nesse sentido, e do público em geral, e do público familiar, numa programação depois desenvolvida aos fins de semana, especificamente para captar o público, nomeadamente o residente em Lisboa. No fundo, também havia estes desafios de captar e fidelizar públicos. É um desafio que parece fácil, mas não é, porque 96% deste público é público estrangeiro, portanto, fidelizar público de estrangeiro é praticamente impossível, mas fazer um esforço no sentido de fidelizar os públicos portugueses, quer residentes, quer nacionais, que têm uma representação muito pequena no cômputo geral do público que acede ao castelo. Promover também o Castelo de São Jorge, porque não, a nível nacional, com o estabelecimento de redes de arquitetura militar e internacional, porque há muitos castelos congêneros que tiveram algumas funções muito parecidas com o Castelo de São Jorge, e porque não aproximá-los. Investir numa coisa que eu creio que é importantíssimo em qualquer momento que se esteja a gerir, que é num bom plano de comunicação, quer do castelo para o exterior, quer dentro do castelo, entre as equipas. Garantir, este também era um grande problema, a segurança dos visitantes e dos funcionários. Tínhamos ali variadíssimos problemas, nomeadamente relacionados com o património arbóreo, não é? Que estava um pouco, que tinha sido deixado crescer um pouco sem monitorização e portanto, tínhamos árvores demasiadamente grandes, com copas demasiadamente grandes, em risco de queda, que chegou a acontecer, e portanto havia que garantir essa segurança e garantir também, no fundo, que a experiência total do visitante reflita a excelência do monumento. Portanto, toda a programação cultural e artística, para além de toda a questão do património cultural, que fosse toda ela de qualidade. Pronto, e um dos grandes desafios que eu creio, e que é um dos primeiros, é estes monumentos estarem sujeitos a regimes específicos que não permitem que intervenções aleatórias ou sem orientação da tutela. E depois temos a questão da sustentabilidade, da dinâmica das cativações de públicos, como já falei,
e da gestão de recursos humanos e equipas, sem as quais me parece impossível gerir este tipo de monumentos, ou museus, ou o que quer que seja. Portanto, se não temos um bom investimento aqui a montante, não podemos ter resultados ajudantes, porque pronto, isto, mal falando português, não há omeletes sem ovos, não é? Portanto, se queremos realmente uma gestão qualificada do monumento, temos que ter recursos. E depois a questão da gestão orçamental, que também é importantíssima, e que nos dois casos é diferente, porque no caso do campo de batalha de Albarrota há uma gestão de uma fundação, portanto tem um orçamento, e também tem todas as possibilidades de gerir essas votações orçamentais de uma forma rápida, e o mesmo se passa também com a questão da empresa pública, da empresa municipal, que sendo pública, não é, e estando sujeita a todos os regimes da contratação pública que não são fáceis, tinha aqui uma enorme celeridade também na concretização dos projetos, porque tudo era pensado no ano anterior, o orçamento e o plano de atividades tinha que estar, digamos, aprovado pela Assembleia Municipal em novembro, e, portanto, em janeiro já se começava a executar orçamento, não é? E a execução orçamental deveria ser total, não é? Ou poderia até ultrapassar, mas o que se pretendia é que não ficasse por realizar. Eu vou agora caracterizar um pouco o que são estes dois monumentos nacionais. Como devem saber, Aljubarrota situa-se no distrito de Leiria, concelho de Porto Mós, e na freguesia de Calvaria. Não tem nada a ver com a vila de Aljubarrota, que está a uns 15 quilómetros a sul, e caracteriza-se, como podem ver, por uma extensão de quase 3 quilómetros da área classificada e área de ZEP, sendo que o Monumento Nacional é sensivelmente metade disso. Portanto, é uma área ainda bastante grande, onde estão incluídas no Monumento Nacional, digamos, não no sítio que está gerido pela Fundação, porque a Fundação gera a propriedade da Fundação e propriedade do Estado, e depois uma grande parte do campo está em propriedade privada. Mas podemos ver também aqui algum caos urbanístico, atravessado por uma Nacional número 1, já depois das classificações que referi, portanto, bastante sacrificada, com também um urbanismo de muito má qualidade e muito desorganizado, com sucatas, com armazéns de grande volumetria, com grande impacto no campo, e, portanto, isto foi tudo que foi crescendo desde 1910, depois de 50, 60 e 77, continuaram sempre a deixar construir ou a destruir o campo de batalha, sendo que, portanto, a zona toda esta zona mais arborizada, se apresentava mais poupada, digamos, esse boom que acompanhou a construção da Nacional número 1, que cortou o campo ao meio, não é? No sentido norte-sul. E temos aqui, por exemplo, a Capelinha de São Jorge, que é um marco importantíssimo, no fundo é a âncora deste campo, pois são raríssimos os campos de batalha em Portugal e no resto do mundo, da Europa, em que se sabe o sítio exato onde se deu a batalha. E aqui tivemos a vantagem que esta capelinha é uma capelinha que tem uma lápide fundacional que refere que o Dom Novas Pereira, em 1393, mandou erigir, em ação de graças à Virgem Maria, este templo no sítio onde ele tinha tido o estandarte. E, portanto, isto é um marco importante no sentido de sabermos que o exército português esteve estacionado por aqui e que a zona de confronto ter-se-á dado um pouco mais a sul. Aqui temos outra fotografia aérea onde é mais perceptível a forma como a zona este está mais poupada e a zona oeste bastante mais destruída, também que justificou também o investimento
da Fundação na aquisição de propriedade em muitos destes terrenos, no sentido de lhe conferir uma continuidade que depois de 1940, por exemplo, com a construção deste bairro, há aqui várias barreiras que impedem ou que impediam a leitura mais alargada deste campo de batalha. Aqui temos uma imagem da referida capelinha e temos também neste campo aquilo que foi a ampliação do tal Museu Militar que existia desde 1985 e que teve uma obra, a tal obra que foi inaugurada em 2008 e que tem, assim muito resumidamente, 3 núcleos, sendo que o núcleo de entrada, que é também o núcleo de saída, portanto é um núcleo um bocadinho aleatório, que é o núcleo da arqueologia, onde está musealizado um fosso e onde estão expostos alguns materiais que foram encontrados no percurso das escavações, e onde está a bilheteira, onde está a loja, e temos o primeiro núcleo contextual que faz uma contextualização nacional e internacional do período em que se deu a batalha e depois temos a zona onde é projetado o filme sobre a batalha, que é um filme da Margarida Cardoso e que depois teve alguns efeitos especiais feitos na Bélgica agora esqueci-me, Scalfal, que é um belga, que fez também o pavilhão de Portugal, e que tem a vantagem a vantagem e a desvantagem, mas pronto, já lá estava. Como este centro de interpretação está no campo de batalha, tem a vantagem que depois da experiência museológica, digamos, o visitante tem a vantagem, digamos, de poder percorrer o próprio campo de batalha, que também tem uma série de informação que o ajuda a entender aquilo que viu no centro de interpretação. Além deste centro de interpretação, que é o centro-mãe, tem um centro mais pequeno na zona onde estacionou pela primeira vez o exército português, que é já no Conselho da Batalha, que tem alguns problemas, onde só pode estar aberto por inscrição, etc. Não foi um projeto que ainda tenha tido um sucesso de 100%. A vantagem aqui da Fundação, a Fundação tem patrocinado, digamos, as escavações em termos de recursos financeiros e pessoal e etc. E nós, entre 2005 e 2008, fizemos algumas escavações no âmbito da obra, mas agora, mais recentemente, fizemos um projeto grande, que foi candidatado, para as zonas, digamos, disponíveis do campo de batalha, que são as zonas de propriedade do Estado e as zonas de propriedade da Fundação, sendo que não há grande abertura por parte da população residente a escavações nos seus campos. E, portanto, em 2017 fizemos um projeto grande, que depois foi ligeiramente interrompido com a pandemia, mas que pudemos dar aqui assim um incremento, digamos, ao conhecimento do campo, tendo inclusive reescavado uma parte da zona que aqui está representada como zona C, que tinha sido a zona intervencionada pelo Afonso de Passa em 1958 e que levanta bastantes questões que pretendemos resolver com estas escavações. Aqui temos as 3 áreas em curso, sendo que a área A, pronto, nós temos este problema sempre na área do campo, por estar muito perturbada. Esta área A nós desistimos porque tinha umas caves, não é? Não se percebe, mas tinha existido aqui uma coisa de lavagem de carros, de automóveis, e portanto ou grande parte do lote tinha uma cave em betão, portanto, completamente impossível, e que terá destruído o que possivelmente pudesse existir. Mas nesta área B, portanto, toda esta área da capela é uma área muito rica em vestígios arqueológicos, foi aqui que o Afonso do Paço encontrou o grande fosso e todas as covas de lobo e dos fossos que ele encontrou nesta zona. Nós fizemos aqui uma escavação
no seguimento do pequenino fosso encontrado por Helena Catarina em 1999, e sim, encontramos aqui uma variedade grande de estruturas que vêm corroborar aquilo que, em princípio, já sabíamos, que o campo não tinha só sido fortificado na zona este, mas sim também na zona oeste. E aqui temos alguns resultados, nem todos os fossos, pronto, este é um problema que temos, é um desafio grande, é que nem tudo é da altura da batalha, nós também temos aqui vestígios, embora completamente descontextualizados numa ocupação paleolítica, mas pronto, este era o fosso que a Helena Catarina tinha encontrado, aqui atracejado, e nós encontramos aqui a continuação, fizemos uma datação de sedimentos em 3 pontos, e portanto deu-nos datas muito próximas da batalha, ou da época de abandono da batalha, portanto temos aqui algum grau de segurança, mas como podem ver, depois há todas outras estruturas que nada têm a ver com a batalha. Este é um desafio grande desta interpretação destes vestígios. E no âmbito assim muito rapidamente, da questão educativa, o centro desenvolve uma série de atividades, nomeadamente com as crianças, mais com as crianças do público adulto, tipo academias, universidades séniores, e depois faz aquela animação da recriação histórica, pronto, e tudo também promove eventos de empresas, é uma questão de financiamento também. E eu também não posso dizer muito mais sobre a Fundação, sobre esta gestão deste equipamento, porque também não tenho conhecimento, nem está informação disponível, apenas sei, e isto parece ser importante, que este investimento no campo de batalha trouxe um aumento significativo de visitantes ao local. Inicialmente, quando era Museu Militar, tinha cerca de 3 mil visitantes por ano, e chegou a ter 54 mil, neste momento tem 31 mil, isto sofreu bastante com a pandemia, houve aqui uma quebra muito grande na pandemia, mas tem o objetivo de investir em estratégias de captação de mais público. Muito rapidamente, relativamente ao castelo, a situação é conhecida, creio que todos que estão a assistir aqui a esta conversa. O castelo em si, monumento nacional, localiza-se na Alcáçova, no que seria o que teria sido a Alcáçova do Castelo, embora não o ocupe na totalidade. Portanto, a zona tracejada a amarelo é a zona do bairro do Castelo, que estava na Alcáçova, mas que não pertence à gestão da EGEAC, e depois a vermelho temos a delimitação do monumento nacional. Aqui outra visão mais pormenorizada. E uma coisa que eu creio que é importante de realçar é o facto deste monumento, para além do castelo, digamos, e da cintura de muralhas que teria sido a cintura, coincidente com aquilo que foi, mais coisa menos coisa, a cintura de muralhas da Alcáçova, este castelo tem também um núcleo museológico instalado naquilo que foi o antigo Paço Real, ou no que restou dele, ou dos seus alicerces. Tem também um núcleo arqueológico na zona da Praça Nova, que foi musealizado pelo Caveiro da Graça, e que foi prémio pela Nancy Price, e foi nomeado para o Mies van der Rohe, portanto é um projeto que tem tido um impacto também internacional bastante grande, e daí também virem muitas academias de arquitetura, faculdades de arquitetura da Europa visitar este projeto, é um público também muito significativo. E depois temos aqui que é a zona da praça principal, da Praça de Armas, que é o chamado, digamos, mirador, toda esta zona é uma zona já de intervenção já da época moderna, e que não temos
qualquer vergonha que havia de ser, é a zona mais procurada de todos os visitantes que vêm ao castelo, porque realmente desfruta-se dali de uma vista impressionante sobre o Rio Tejo, e terá sido uma das razões porque se estabeleceram aqui tantos povos neste sítio, desde a Idade do Ferro até à atualidade. Esta questão topográfica tem este domínio sobre a grande via, no fundo, que era o rio, teve toda bem, percebe-se bem. Pronto, aqui temos uma visão, eu creio que os que estão a assistir conhecem bem da Praça de Armas, do núcleo museológico, peço desculpa, do Palácio Real, que acolheu um núcleo museológico que tem três núcleos, sendo este núcleo da entrada na sala ogival um núcleo, digamos, é uma sala polivalente, uma exposição sobre a intervenção do Estado Novo no Castelo, mas é também um sítio para atividades do serviço educativo, para concertos, para exposições temporárias. Tem um núcleo, o núcleo 2, dedicado à ocupação islâmica do sítio, e depois o núcleo, digamos, 3, a sala da cisterna, que tem um percurso, digamos, cronológico, baseado nos vestígios também encontrados aqui no sítio do Castelo, no Monumento Nacional, e também um pouco da colina do Castelo, ou do bairro do Castelo. Aqui uma visão da sala ogival e dos outros núcleos. Temos o castelo propriamente dito, que curiosamente no núcleo museológico não tem, e embora seja um monumento nacional, não tem um espaço reservado à investigação ou a conteúdos sobre o castelo, que é curioso. Nós tentámos reverter, mas não houve tempo para fazer isso, mas era importante haver um núcleo dedicado ao Castelo de São Jorge e também potenciar mais investigação, que eu creio que sofreu muito de uma má memória digamos, da intervenção de Estado Novo, em que depois, e eu ouço dizer várias vezes, que todo o monumento é uma invenção do Estado Novo. Não é bem assim. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver aqui, promover aqui alguma investigação para provar exatamente o contrário. E o núcleo arqueológico, pronto, que no fundo é de onde vêm as grandes peças que estão expostas no núcleo museológico, o núcleo arqueológico, que tem então a musealização dos vestígios da Idade de Ferro, das casas islâmicas, e também algumas estruturas da época medieval e moderna. Aqui uma visão da zona residencial islâmica, Almorávida, e também está incluído também neste monumento o património natural, quer seja o património arbóreo todo, que tem a ver com o projeto paisagístico do Gonçalo Ribeiro Teles, em que ele, no fundo, quis dar mais áreas de conforto ao visitante num monumento que tinha perdido todas as suas funções originais e tinha, a partir de 1940, dos anos 50, digamos, a função só de memória, e, portanto, ele quis tornar este espaço mais aprazível, sendo que os castelos, como devem saber, não tinham esta quantidade de árvores, é mesmo uma intervenção do século XX. E depois todo o outro património natural, da coleção dos pavões, dos morcegos e também dos gatos, que cuidamos. Portanto, eu falo nisto porque é uma função do próprio monumento, zelar por toda, portanto, há uma equipa de veterinários que acompanham e de biólogos que acompanham toda esta bicharada. O castelo quando eu cheguei ao castelo, ele tinha realmente muitos desafios e muitas destruições, digamos, pela ação do tempo, pela ação do homem.
porque as pessoas, por exemplo, tomavam banho nas taças, sentam-se nas muralhas, encostam-se às estátuas e partem as estátuas. Portanto, isto é, é muito frequente num monumento que é só o monumento mais visitado de Portugal e que tem, em média diária, 5.500 a 8.000 pessoas em época alta. E, portanto, toda esta passagem de todas estas pessoas vão deixando marca, nem sempre positiva, como podem imaginar. E os desafios que se prendem com a ação da natureza e são eventualmente os mais destrutivos com que nos deparamos, porque todas estas árvores que não podem crescer, as raízes que não têm espaço inferior, vão se alastrar na horizontal e vão rebentando com os pavimentos todos, com os edifícios, levantaram, por exemplo, a Sala Ogival, levantaram aqui o restaurante da Casa do Leão, partindo inclusive as janelas. Portanto, têm tido aqui alguma ação perniciosa, para além de que muitos estão em perigo iminente de queda e, portanto, põem em perigo pessoas, não só bens, como sobretudo pessoas. E depois eu ponho aqui a fotografia da Casa Islâmica, porque uh, um dos grandes perigos, digamos, que o núcleo arqueológico tem são as abelhas. As abelhas picaram o reboco islâmico em vários sítios, causando danos. Portanto, tivemos que promover uma campanha de conservação e restauro destes pavimentos e dos revestimentos. E depois tivemos que promover algumas ações para afastamento. Portanto, as abelhas são uma espécie protegida, não se pode matar, e, portanto, tivemos que ir pela via natural, com as citronelas e com outras plantas que afastam as abelhas dos locais. E depois outro desafio são os perigos, não é? Ligados com toda a segurança, como falei, das árvores, e aqui vemos uma das árvores completamente aberta ao meio, portanto em perigo iminente de se abrir em dois, portanto teve que vir a proteção civil, e os perigos de queda das muralhas, que são iminentes e que as pessoas não têm grande consciência, e, portanto, expõem-se, nunca aconteceu nada, mas expõem-se a coisas inacreditáveis. E outro grande desafio que tivemos pela frente, como já referi, foi realmente a investigação no local do sítio, nesta promoção, nesta preocupação de conhecer mais sobre o sítio, para também, e não só, não é, para potenciar novo conhecimento novo, conhecimento científico, para potenciar mais conteúdos museológicos, para potenciar a aproximação das academias ao castelo, e tentámos este desafio que tinha começado a dar alguns frutos e que deu algumas revelações bastante interessantes. Depois, relativamente eu não trouxe aqui o organograma do Centro de Interpretação, mas assim muito rapidamente é um centro formado por um diretor, neste momento nem sequer é uma pessoa da área, e depois tem uma equipa de técnicos de serviço educativo, não tem técnicos superiores, portanto está um bocadinho defraudado, digamos, nesse sentido do corpo técnico. Já o Castelo, encontrei uma equipa muito, digamos, composta, com conservadores restauradores, com serviço educativo que tinha 11 técnicos, portanto, isto também não é de admirar, porque o castelo estava aberto 12 horas, portanto eram quase 2 dias num dia, portanto tínhamos que garantir aqui alguma rotatividade dos técnicos, e toda esta composição dos quadros do castelo era importantíssima e é importantíssima também para a sua preservação. A questão do desafio da sustentabilidade é um desafio que é tudo, não é? Porque sustentabilidade, no fundo, significa, em primeiro, a preservação do património,
e que garantamos a passagem para as gerações futuras, se não preservado, pelo menos, se não melhor, pelo menos, que esteja, que esteja preservado. É, é a própria investigação, não é? Continuam a ser pilares determinantes. Tivemos a questão da segurança, que encontramos também um monumento com, por exemplo, com as instalações elétricas completamente obsoletas, sem ligação à terra, um para-raios que não funciona, que não tinha, era só para inglês ver, enfim, aqui todas as questões que tivemos que responder com alguma celeridade. E também a questão do património natural, digamos, porque também a lei que saiu em 2021 obriga a que todos digamos, todas as instituições que tenham jardins ou área natural são obrigadas a ter um plano de gestão. Isto faz todo o sentido. E em termos da sustentabilidade, claro, como já referi, a equipa é fundamental, não só a equipa da conservação e restauro, como da manutenção, da seguração e da logística, porque zelam diariamente por todo o tipo de património existente no castelo, e isso é importantíssimo para a preservação diária e não deixar degradar o próprio monumento. E aqui vemos algumas ações que fizeram, por exemplo, durante a pandemia, logo em 2020, em que limparam o castelo todo, e aqui vemos, estava completamente coberto de líquens e de musgos e etc. Portanto, houve aqui um esforço grande e também pequenas intervenções de manutenção, por exemplo, dos ferros, de tratamento que não deixa de degradar, e que são medidas diárias, pequenas coisas que se vão fazendo todos os dias e que vão tendo um impacto grande até no aspecto do próprio monumento, não ter aquele aspecto de coisas degradadas, que é sempre uma imagem negativa que estamos a passar de desleixo, e realmente isto só é possível com equipas grandes, não é? Sem equipas, não, isto é impossível. E aqui vemos também, portanto, a equipa de conservação e restauro, só antes de eu chegar, fazia um registro todo das ocorrências, e eu implementei, em concertação com a DGPC, que estas pequenas intervenções deviam ser logo sanadas, não é? Fazia-se a limpeza, caía a pedra, fazia-se a limpeza e depois recolocava-se a pedra para não permitir a evolução da degradação do sítio. E também no núcleo arqueológico anualmente se repunham os taibos para a proteção das estruturas, o que também era e é importantíssimo para a sua preservação e conservação. E no caso aqui também, por exemplo, fizemos um estudo grande sobre os grafites da Barbacã e da Torre do Paço. Estudaram-se as inscrições, que são maioritariamente do século XIV, portanto não há invenção aqui é autêntico, e também fizemos, e estavam a desenvolver a equipa de conservação e restauro, um estudo em articulação com a Universidade Nova sobre as argamassas do castelo, e fizeram pontualmente algumas intervenções no âmbito da obra. Outro problema também grande e outro desafio nesta gestão do monumento foi a questão da acessibilidade, e sobretudo não tanto no castelo, no campo de batalha, mas o castelo é um monumento que na sua gênese foi construído para não ser acessível, portanto tudo é barreiras e tínhamos que tomar algumas decisões, sendo que não poderíamos nunca tornar o castelo acessível a toda a gente, acessível fisicamente, não é? Porque depois há acessibilidade intelectual e outro tipo de acessibilidades que podem ser desenvolvidas. E neste caso foi logo a primeira obra que fizemos no castelo, foi a construção de um percurso acessível na zona mais procurada
pelos visitantes do castelo, e a seguir à pandemia, quando os visitantes começaram novamente a equilibrar com aquilo que era antes da pandemia, percebemos, isto foi particularmente comovente até, que as pessoas em cadeira de rodas tinham subido em termos de visitantes em 35%. Portanto, tivemos aqui logo uma consequência, que era um objetivo também sobre esta possibilidade de se percorrer a zona da Praça de Armas e do Mirador, do acesso ao castelo. Depois, na dinâmica da cativação de públicos, também são desafios muito grandes, porque, como disse, a maior parte dos visitantes são estrangeiros portanto, pedir ou fidelizar este público é impossível, mas fizemos algumas ações para tentar fidelizar o público residente em Lisboa e o público português nacional. Portanto, este também foi um desafio grande para mim e novo, que eu não tinha qualquer, como é que eu ia dizer, experiência de programação, portanto, tive que me reinventar neste sentido. E esta programação, que não é só a programação ligada à investigação, por exemplo, que também foi promovida para aproximar as academias do Castelo, mas uma programação, digamos, artística, cultural e educativa para fazer voltar as pessoas ao Castelo, os portugueses ao Castelo. Portanto, sabem isso melhor do que eu, que uma vez visto o monumento, só se tivermos uma razão para lá voltar é que voltamos, em princípio, não é? E, portanto, há que criar essas razões para voltar. E esta programação é uma programação que decorre ao longo de todo o ano, com maior incidência no verão, e que é feita pelo próprio Castelo, mas também em parceria com outros equipamentos da EGEAC, em parceria com outras entidades externas à própria Câmara Municipal. E depois temos a programação toda do serviço educativo, que ficou também, para além de direcionada para o público escolar, direcionou-se também para o público estrangeiro que visitava, portanto, reinventou-se um bocado esta programação em várias línguas, houve aqui um esforço enorme da equipa do serviço educativo, com resultados muito, muito positivos, e também acolhemos programação de fora da cidade de Lisboa, que pretende realizar um evento, e quando é um evento de índole cultural, por exemplo, de Lisboa, e não só, porque ultimamente estamos a receber, por exemplo, imensos grupos de música de universidades estrangeiras que queriam fazer concertos no Castelo, e portanto também recebemos da Universidade Nova, do grupo de coral, ligado também a toda esta dinâmica, digamos, de artística, e que acolhe, e eu acredito que acolhendo as pessoas depois e sentindo-se bem acolhidas, querem voltar quase de certeza absoluta. Portanto, isto era importante. Uma das coisas também, digamos, um instrumento que tivemos ao nosso dispor no Castelo foi uma chamada Business Intelligence, portanto, uma base de dados de informativa relativamente aos visitantes. Embora fossem dados estatísticos quantitativos, e vale o que vale, ajudaram muito a orientar prioridades aqui para a gestão do castelo e para a gestão da oferta ao visitante. Por exemplo, que eram nacionais em pouco número já sabíamos, mas, por exemplo, que o idioma mais falado no castelo é o francês e não é o inglês, e, portanto, tivemos que investir em visitas guiadas em francês também, que públicos como o público alemão e italiano estavam em franco crescimento, e, portanto, havia também que responder a essa faixa. Portanto, houve aqui um esforço também grande dos serviços educativos de adaptação
a toda estes resultados e esta informação que as estatísticas nos iam dando. Também que havia muito mais mulheres a visitar o castelo do que homens, que 30% dos visitantes do castelo são gente muito nova, gente com idade inferior a 25 anos, portanto isto em contramaré com outros monumentos, portanto tudo isto tinha que ser levado em conta na gestão do castelo e na adaptação da oferta a esses resultados. Aqui há algumas imagens de algumas atividades do serviço educativo, aqui nas visitas guiadas, nas oficinas que fizemos, por exemplo, sobre argamassas, e todo um conjunto de outras atividades que foram sendo desenvolvidas, não só para o público escolar, mas para o público do castelo mesmo, para o público estrangeiro também. Pronto, e temos aqui um exemplo de programação artística que acolhemos, o Dia Nacional de Itália, com a projeção multimédia nas muralhas do castelo dos grandes artistas italianos, do Festival HK, dos Emmys, que fizeram aqui um grande evento, e aqui embaixo as tais... aqui, por acaso, não sei muito bem se são as palestras, se é a orquestra a tocar, os programas ligados ao património natural, também, que iam captando também outro tipo de público, e toda uma programação que decorre, sobretudo, no verão, e que, por exemplo, em 2021 e em 2022 fez subir o público português em 1,5%, o que no cômputo geral é bastante positivo. E pronto, e era isto que eu queria partilhar convosco. Não sei se querem fazer algum tipo de comentários. Podem me colocar no chat se não sentirem à vontade, que depois conseguimos ler. Boa tarde a todos. Posso começar eu, já que ninguém Sim. chega à frente. Começo eu primeiro. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação e muito obrigado principalmente à professora Maria Antónia. Eu gostaria de perguntar, tendo em conta todas essas questões das visitas e do estilo de visitantes que o castelo tem, se está previsto, por exemplo, um alargamento do circuito de visita, porque, por exemplo, a parte norte do castelo, o percurso pela parte exterior da muralha da Alcáçova, junto à porta do Martim Moniz e junto à porta norte, está fechada e está fechada já há algum tempo. Eu lembro-me que eu sou de Lisboa, portanto, eu lembro-me daquela parte estar aberta, mas entretanto houve obras e fechou. E acho que seria interessante abrirem-se outros percursos de visita, até porque aquela parte da muralha está ainda em relativo bom estado. Acho que seria interessante abrirem outros percursos também. E apostar-se mais no dinamismo histórico, ou seja, para o castelo não ser um esqueleto sem contexto, por exemplo, mais recriação. Como é que se vivia num castelo à época em que ele foi construído? Porque tenho amigos estrangeiros que já visitaram o castelo e que se queixam muito de que não há nada. Temos as paredes, temos as muralhas, temos as torres, mas depois não há uma explicação sobre porque é que tinha aquele formato. Porque é que a torre era mais alta ou era mais baixa? Porque é que tinha um fosso? Porque é que tinha uma muralha mais pequena à frente, a Barbacã, no caso? Há pouca informação desse estilo, seja escrito mesmo no sítio, seja, por exemplo, agora as novas tecnologias podem ajudar muito nisso também. Por exemplo, a descarregarem
fazerem um download de uma aplicação em que podiam apontar para um sítio do castelo e mostrar, olha, esta aqui era a torre de homenagem, isto aqui era uma antiga albarrã, ou etc. Porque acho que falta um bocadinho esse contexto. Sem contexto, os visitantes não conseguem perceber o que era. Visitam uma vez e depois não visitam mais. Ou então vão só lá por causa do mirador, porque as vistas são interessantes, mas pouco mais do que isso. Pronto, era essa a minha pergunta e os meus e as Eh, tem, tem minhas toda a razão, é uma pergunta muito pertinente e eu própria opiniões. senti essa angústia. Eu já não estou no castelo, saí em junho, deste ano. Um, e durante, eu tive como conselho de administração que tinha os mesmos propósitos daquilo que eu sinto que tem que ser um monumento nacional, não é? Eles queriam exatamente uma coisa diferente, no sentido de que e valorizar a questão do monumento, promover mais investigação, porque eu senti quando cheguei ao Castelo, eu cheguei em 2019 e depois de 2020 e 2021 foi a altura da pandemia. E foi uma altura difícil. E eu senti muito, quando lá cheguei, aquilo que sinto em quase todos os monumentos portugueses, que é achar que estava tudo estudado e depois chega-se e está muito pouco estudado, ou exigiria muito mais atenção em termos de investigação. E depois as pessoas também se fecham muito, só esta questão de fazerem um museu e não haver um núcleo dedicado ao castelo. Porque partiram da hipótese ou que tudo aquilo era uma invenção, o que não é verdade. Depois também havia outra ideia que estava muito. Mesmo os próprios técnicos de serviço educativo achavam que o castelo era muçulmano. E, e eu disse, mas quer dizer, o castelo não tem nada de muçulmano, não é? Olha-se para aquele castelo, eu tentava procurar coisas, com evidências de que, sei lá, pormenores arquitetónicos e não encontrava nada, mas eles continuavam a fazer as visitas como sendo o castelo sendo islâmico, sendo tudo islâmico. E, portanto, eu na altura, um dos desafios que apresentei foi exatamente na primeiro núcleo do núcleo museológico, começarmos a pensar em termos outro tipo de conteúdos e a atualizar esses conteúdos, e daí ter chamado e ter promovido até alguns congressos no Castelo, no sentido de, de haver mais informação e haver mais investigação sobre aquilo que é o que são aqueles espaços todos, não é? E, e também senti, também foi exatamente a mesma coisa, de que porque que uma parte do castelo está fechada ao público, não é? Aquilo trazia alguns problemas de segurança, mas não, eu tentei promover, pronto, na altura, agora íamos promover as visitas guiadas, porque foi preciso fazer guiões, os guiões estarem atualizados, desmontar algumas crenças, as pessoas depois agarram-se a ideias que não têm fundamento científico. Foi preciso trabalhar, também pôr alguns investigadores a olhar para os documentos e para tudo o que há, para reescrever uma nova história. Eu estava a ver aqui no chat, penso que é o Carlos, ainda não consegui ler esta o Carlos Boa Vida por causa dos livros publicados. Pronto, esse foi um desafio que eu tentei levar a bom porto, mas não sei se vai ter qualquer continuidade, tenho muitas dúvidas. Pois eles estão exclusivamente à venda no Castelo, é verdade, mas não foi possível chegar a tudo, Eu infelizmente. compreendo, eu compreendo. Não são situações que também não dependem só da direção, não é? Dependem também de uma articulação com uma série de outras instituições e também pronto, digamos, é preciso E, dinheiro. Trocando por miúdos é preciso investimento e é não, preciso mas dinheiro havia, dinheiro.
está, estes sítios, o castelo, gera muito, muito dinheiro, não é? Como sabem, não é? Isto é público, está nos relatórios de contas. Tudo o que a Conselho de Administração considerar importante fazer, faz-se, não é? Agora, imagine, o projeto para a torre, só o projeto para a torre, tem que ter tempo ao projeto, não é? Depois tem que ir à aprovação, depois tem que fazer-se o concurso. Aqui passou-se mais de um ano e meio. Depois lança-se o concurso, entra-se na obra. A obra, pronto, acabou por demorar, foi uma obra muito, muito interessante, e nisto passaram 2 anos e meio, só numa obra, e nós fizemos, creio que 11. Portanto, foi um esforço grande, mas o castelo estava muito precisado de intervenções deste tipo. E eu eu tive essa consciência e fiz tudo para que isso acontecesse, aconteceu, mas pronto, como apanhámos aqueles 2 anos em que a obra foi muito difícil, os funcionários ficavam doentes, as coisas às vezes demoravam 2 meses, demoravam 4, não havia materiais, pronto. Houve ali uma série de constrangimentos que não foram muito benéficos para tudo o que se queria fazer. Sim, o campo de Atoleiros foi intervencionado. Aqui há uns 4 anos houve uma grande intervenção de uma equipa do Norte até uma empresa, para justificar também, ou para fundamentar, até a área que se classificou. Porque foi um processo muito atribulado dentro da DGPC, atoleiros, o processo de classificação de atoleiros caiu umas 2 ou 3 vezes porque havia uma reação dos proprietários com o advogado, e eles ia buscar, ainda por cima tinha sido o advogado que tinha feito a lei das classificações, portanto ele ia buscar qualquer vírgula para deitar o processo abaixo, e o processo foi rocambolesco. Sim, é um pouco, quer dizer, fazer um centro interpretativo sem dados arqueológicos de escavações. Eu também acho, de qualquer das maneiras, há muita informação histórica sobre estas batalhas, não é? A questão de atoleiros, para mim, prende-se contra a questão mais importante, que é aquela que não tem aljubarrota. É nós não sabermos exatamente onde é que foi o confronto. Portanto, fizeram-se lá as escavações, é certo, mas encontrou-se uma ponta de virutão, quer dizer, o virutão é muito pouco, mas há de lá estar, não é? Mais para a direita, mais para a esquerda. Mas sim, as escavações nos campos eu também acho que é fundamental, e acho que é fundamental até para antecederem os processos de classificação e se classificar com mais rigor os sítios e delimitar com mais rigor os sítios, sem dúvida nenhuma. Concordo 200%. Sobre os públicos do castelo, como é que ver? Pois essa é outra questão. São questões muito pertinentes, não é? Porque ainda por cima, porque o preço este ano aumentou 50%, não é? Tem essa noção. E isto tem a ver com receita, acima de tudo com a receita, não é? E a receita aumentou fantasticamente, não é? Cá que assim, eu encontrei um castelo muito vocacionado, a questão turística era prioritária à questão patrimonial. Eu não concordo com isto, eu não concordo nada com este tipo de abordagem, que está muito na ordem do dia, a questão da subjugação, não é, do património ao turismo. Eu entendo e acho que é desejável todo esse património gira receita. Agora, isso não pode ser o motor, não é? Pronto, isto contraria tudo.
e ficar só por aí, não é? Só pela receita, não interessa todo o resto, vai-se fazendo umas coisas, vão-se fazendo umas visitas guiadas e o que interessa é fundamentalmente a receita. E tratar o castelo como devia ser tratado, escrito como ativo turístico, não é? Bom, isto tudo. E, portanto, este é um perigo em que eu acho que estamos a cair, não é? E no qual eu não me revejo minimamente. E também esta questão dos preços, é uma questão limitadora de acesso, não é? Estamos a limitar o acesso, dos portugueses, não é? Porque 15 euros para um estrangeiro se calhar não é muito, mas 15 euros para um português, para dois portugueses são 30 euros, para uma família, 4 pessoas, são 60 euros, quer dizer, isto é incomputável, não é? Falta aqui uma pergunta do Carlos. Ele diz que não tem o microfone a funcionar e responde novamente à sua pergunta a perguntar se o castelo está na dependência da EGEAG, não poderia ter os livros noutros espaços da EGEAG. Sim, sim, eu tinha tido essa intenção. Embora o que aconteceu foi todos os espaços culturais da EGEAC que tinham loja pediram, sobretudo os museus, para que fosse vendido no castelo. E tudo o que estava traduzido ou era bilingue tinha uma saída incrível no castelo que depois não tinha nos outros equipamentos. Carlos, eu tenho todo o gosto de lhe oferecer pelo menos um dos livros que tenho aqui a mais, se quiser. Tendo em conta a quantidade de visitantes diários que o castelo tem, e possivelmente se calhar a tendência é para aumentar, se foram feitos estudos no impacto da pressão humana no próprio castelo, não é? Porque tanta gente a visitar o mesmo sítio, seguramente, eu presumo que também tenha um impacto negativo, não é? Nas estruturas, em todo o espaço. Tem, embora há aqui fazer uma ressalva. Todos os pavimentos e praticamente todos os capeamentos dos muros do castelo são de 1940, ok? Portanto, temos, por exemplo, no Miradouro, o facto das pessoas se encostarem fazia saltar muitas tijoleiras. E as tijoleiras depois eram repostas pelos conservadores do castelo. Mas o impacto deles, a não ser aquele vandalismo, tipo de fazerem um grafite ou coisa do género, ou atirarem pedras, houve miúdos que atiraram pedras às coisas, mesmo propositadamente, mas pronto, são ações residuais. Esta, este impacto não foi feito estudo, mas também este impacto, que é grande, efetivamente pode ser grande, é um património que não é propriamente o património medieval ou património, entendo o que eu quero dizer. Portanto, quando se levanta ali uma pedra do chão, é uma pedra de 1960 ou de 80, não é? Não é assim, e indo lá a pessoa recolocar, ou o conservador, ou a pessoa da manutenção, recolocar a peça, for uma peça do século XX é o da manutenção, se for uma peça mais antiga ou relacionada com uma coisa mais antiga, como o castelo, serão os conservadores. Mas o facto de eles agirem logo torna o impacto menos negativo também, não é? Porque também não há tempo para mais degradação, mas sim, há algum, sei lá, eu via muito, sobretudo, era sei lá, nas casas de banho, assim, em coisas a funcionar, com 5.000 pessoas, havia um desgaste muito grande, mas propriamente a pegada, a pegada ecológica no monumento, para mim, em termos de destruição, era pior o ambiente natural, ou seja, nós temos aqui problemas agora das condições climáticas, não é? Que são muito extremas. Essa ação climática sobre o património era terrível. Porquê? Porque, aliás, contra pessoas e contra o património. Porque como eram manifestações extremas, de repente chovia e uma ventania louca com árvores altíssimas
com copas gigantes, e aquilo estava sob pressão atmosférica durante 2 horas, né? E pronto, depois parava. E depois não acontecia nada. Pronto, houve uma vez que realmente caiu uma árvore, mas normalmente naquele dia não acontecia nada. Mas depois, isso é que era o grande perigo, depois, passado uma semana, começavam-se a quebrar ramos das árvores que eram do tamanho de troncos de árvores, porque eram enormes, não é? E caíam aleatoriamente, sem se estar à espera. O que é que nós fizemos com este plano de monitorização do arvoredo? Começámos a fazer podas, claro, acompanhadas por paisagistas e pela Câmara Municipal e tudo, podas nas copas, para não caírem ramos, porque um ramo daqueles mata uma pessoa, à altura que é, até uma pinha, quando cai lá de cima, aquilo magoa mesmo, abriu testas de pessoas e abriu cabeças, não é? Porque é muito alto. Mas em termos de destruição do próprio património, aquilo que eu senti mais foi a ação da natureza. Essa é que estava preocupante. Mas, claro, se a ação de 5.000 pessoas, eu diria que 6.500 pessoas no castelo já era uma coisa muito pesada, ou 7.000, fazia sentido muito. Era, claro, quando iam tomar banho nas taças, nas taças que há porque as taças também são de 1960, não é? Pronto. Entendo o que eu quero dizer. Claro, Sim, 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 eu estou a perceber. Sim, sim, sim. mas não são danos muito graves no sentido em que nunca se destruiu nada assim. Ao passo que o raio entrou por cima da torre e saiu por baixo. E deixou uma brecha dentro da torre, não é? E isso aí era preocupante, não é? A pegada que deixam os visitantes dá trabalho, mas não é preocupante em termos de destruição de património. Também aquilo que pisam é de 1960. Não deixa de ser património, não é? Não. Claro que é, claro que sim, claro que sim. Mas pronto, quer dizer, se levantarem uma pedra, que foi lá posta, uma pedra de basalto, não é a mesma coisa que se cair uma pedra da muralha do castelo. Pronto, é Sim. diferente. Mas sim, é muita gente. Agora, também tem outra coisa engraçada no castelo. O castelo tem quase, quantos hectares é que era? 3 hectares, penso eu. Portanto, tem uma área muito grande, é uma área de ar livre, e então as pessoas não se fazia muito sentido. Eu às vezes dizem, hoje entraram 5.000 pessoas, eu achei que aquilo estava vazio, porque não, o impacto não eram pessoas que estavam distribuídas por uma área bastante grande e não estavam todas ao mesmo tempo, não é? São 5.500 pessoas durante 12 horas, nem são 8, são 12, é quase o dobro, não é? É quase como se fossem 2 dias, não é? E, portanto, isso ajuda a dissipar a carga. Pronto, já devem. Obrigado. E se mais ninguém tem alguma questão, dúvida, comentário, dou por encerrada esta sessão e as próximas serão lançadas nos canais habituais do Centro de Arqueologia de Almada. Muito obrigada a todos. Obrigada.